Olá, pessoal. Como vão? Aqui é a Megan. Por que pessoas negras ganham massa muscular mais rápido? Essa é uma pergunta que recebo muito, nunca vai acabar. E existem teorias diferentes, certo? Algumas dizem, ei, sabe, é um mito. Sabe, não é real, não existe, é só uma ilusão, sabe? Alguns dizem, né, deve ser por causa da escravidão. Sabe, essa é provavelmente uma das teorias que eu mais odeio, porque vou mostrar a vocês como isso é um absurdo total. Ah, eles dizem, ei, é por causa da reprodução seletiva, e sabe, durante a escravidão, blá blá blá, o que já foi refutado tantas vezes, mas vou falar sobre isso em um vídeo. Alguns dizem que é apenas trabalho duro, sabes? A razão pela qual pessoas negras dominam os esportes e principalmente esportes de contração rápida é só porque trabalham mais, o que de novo é uma grande besteira e eu sou negro. E obviamente alguns dizem, ei, é apenas a genética, então qual é a resposta? Qual é a resposta? Bem, na verdade é uma combinação de muitos fatores. Está em algum lugar no meio. Muito bem, vamos lá. Então, primeiro, é verdade? É verdade. Pessoas negras realmente têm uma vantagem genética quando se trata de ganhar massa muscular ou, sabe, obviamente, esportes de contração rápida. Para aqueles que não sabem, existem músculos de contração lenta e de contração rápida. Os que crescem mais com o treino são, obviamente, os de contração rápida. A esta altura, todos deveriam saber disso. Estamos falando de fibras de contração rápida, não das de contração lenta. Então, será que pessoas negras têm vantagem nessa área? Vamos ver. Primeiro, vamos olhar para as corridas. Os 100 metros rasos, que é o esporte mais relacionado ao desempenho muscular de contração rápida, certo? Sabe, você não vai vencer os 100 metros rasos se tiver, sabe, genes de contração rápida ruins. E, obviamente, é dominado por pessoas negras, certo? É dominado por descendentes da África Ocidental, especialmente jamaicanos, certo? Então veja as estatísticas, certo? Os 10 homens mais rápidos do planeta, no que diz respeito aos 100 metros rasos, são negros. As 10 mulheres mais rápidas são negras. Se você olhar para a barreira dos 10 segundos, sabe, tentar completar os 100 metros rasos em menos de 10 segundos, acho que o primeiro homem branco que realmente conseguiu foi em 2010 e a marca foi quebrada em 1968, mas obviamente, sabe, então, praticamente de 1968 a 2010, cada pessoa que quebrou esse recorde, acho que foram 71 pessoas que conseguiram. 71 pessoas correram os 100 metros rasos em menos de 10 segundos e 70 delas eram negras, o que é insano. A outra pessoa é aborígene, que é outro negro, certo? Então, praticamente 100% das pessoas que quebraram a barreira dos 10 segundos antes de 2010 eram homens negros, certo? Então, obviamente, tem algo acontecendo aqui. Você não pode me dizer que, cara, eles simplesmente correm com muito mais garra e eles treinam muito mais pesado que todo mundo, né? Você acha que asiáticos não treinam pesado? Você acha que brancos não treinam pesado? Sabe, eu digo, mesmo sendo negro, você pode olhar para os resultados e pensar, uau, algo está acontecendo aqui. Vamos olhar para a NBA, certo? 70% da NBA é negra. Sabe, dos 10 maiores jogadores de basquete de todos os tempos, apenas um cara nessa lista, não importa a quem você pergunte, apenas um cara nessa lista é branco. Sabe, o meu amigo Larry Bird, eu adoro o Larry Bird. Então, 90% dos 10 maiores jogadores de todos os tempos no basquete são negros. Isso é coincidência? Você quer me dizer que eles simplesmente trabalham mais duro que todo mundo? Sabe que eles trabalham mais duro que qualquer outra raça? Isso obviamente não é, sabe? Esse não é o caso. Bem, a seguir, a NFL, novamente, cerca de 70%, sabe? Dependendo de onde você olha, mas cerca de 70% da NFL é negra. Por que você acha isso? Especialmente, e vamos focar na posição de cornerback, que é obviamente a posição que exige mais velocidade, mais engajamento de fibras musculares, de contração rápida. É dominada por pessoas negras. Tipo, porquê? Porquê que você acha que é isso? Então, obviamente, algo está acontecendo aqui, certo? As pessoas não inventaram essa noção do nada. Como eu disse, mais adiante no vídeo eu vou explicar o porquê, mas vamos continuar. Certo, fisiculturismo, né? Fisiculturismo, o epítome do crescimento muscular, o epítome sabe, dominância de fibras de contração rápida. Você não vai ganhar um campeonato de fisiculturismo a menos que tenha músculos de contração rápida enormes, certo? Dominado por negros na maior parte, certo? Quer dizer, basta olhar para quem tem mais títulos do Olímpia. Você tem Lee Haney, sabe, com 8 títulos do Olímpia, certo? Você tem o segundo lugar, bem, na verdade não o segundo lugar, mas empatado com Lee Haney está Ronnie Coleman com 8 títulos de Mr. Olímpia. E em terceiro lugar você tem 7 Mr. Títulos do Olímpia de Phil Heath, sabe? E ele está empatado com Arnold Schwarzenegger. Então os 3 primeiros com mais títulos são negros. Será coincidência? E então você tem Lee Haney, você tem Ronnie Coleman, você tem Phil Heath, depois você tem Arnold e você tem Dorian Yates com 6, certo? Então é coincidência? Você quer me dizer que eles simplesmente treinam mais pesado que todo mundo? Eles só têm mais dedicação, drogas melhores? Não, né? Obviamente existe um componente genético, sabe? Em jogo aqui.
Bem, vamos analisar e novamente, isso é discutível, certo? Boxe, tênis, coisas assim, isso é praticamente discutível. Mas se você disser boxe, na maioria das vezes as pessoas pensam em Muhammad Ali, Mike Tyson, tênis. Quando você diz tênis, que nome vem à mente? Sabe, Serena Williams. Serena Williams é uma das atletas de tênis mais premiadas. Se você olhar para a ginástica, a melhor ginasta do mundo agora, em termos de recordes, é Simone Biles. Ela está simplesmente arrasando na ginástica. Então, o que está acontecendo aqui? Bem, é claro, não é em todo o esporte. Sabe, tem o hóquei, não tem, sabe, pessoas negras não jogam essa porcaria de hóquei. Se você for aos conjuntos habitacionais, né, se for à periferia, você não vai ver estádios de hóquei e essas coisas. Então, natação, certo? Eles não dominam a natação. Na verdade, a maioria é estranho, porque a maioria dos afro-americanos não sabe nadar e não vou entrar nos motivos, sabe? Os motivos atléticos, seja lá o que for. Eles não dominam o levantamento de peso. Eles não dominam as competições de homem mais forte. Isso é principalmente de europeus do norte. E os negros não dominam o levantamento de peso, sabe? Isso é principalmente eurasiático, sabe? Asiáticos e algumas partes da Europa. Então não é todo o esporte de contração rápida, mas é uma grande, grande parte. Grande o suficiente para levantar suspeitas. Mas agora a pergunta é por quê, sabe? Por que isso está acontecendo? Agora, antes de chegarmos lá, primeiro de tudo, cuidado. Não são todas as pessoas negras, é por isso que coloquei pessoas negras, entre aspas, certo? Não são todas as pessoas negras que têm essa, sabe, essa habilidade de simplesmente dominar a maioria dos esportes de contração rápida, são principalmente os descendentes da África Ocidental, certo? Então, veja, eu tenho aqui. São principalmente os oeste africanos e seus descendentes. Seus descendentes, eles significam qualquer um. Se você é um afro-americano, ou do Brasil, América do Sul, das ilhas, jamaicanos, até porto-riquenhos, dominicanos. Se você é um descendente, sabe, de oeste africanos, isso se aplica a você, certo? Então não são todos os negros, são principalmente pessoas que são descendentes ou vivem nesta região aqui. Certo. E eu tenho muitas histórias sobre isso, pessoal, especialmente se você é de Gana, Nigéria, certo? Principalmente esta região aqui. Esses caras são uns dos mais fortes que eu já vi. Lembrem-se, pessoal, eu vivi em 3 continentes. Tive a oportunidade, ainda jovem, de morar em vários continentes, então vi a genética mudar. Vi todo tipo de genética que se possa imaginar. E quanto à África Ocidental, nigerianos, pessoas de Gana e até alguns de Camarões, certo? Então não é só aqui, sabe? Tem alguns aqui também. Esses caras são muito fortes, né? Eles respondem ao treino de um jeito absurdo, né? E obviamente, por causa do tráfico de escravos, se você é afro-americano, bem, você pode traçar suas raízes aqui, né? Faça o teste de DNA, você vai ver do que estou falando. Ah, e uma história engraçada sobre nigerianos. Quando eu estava em Nova York, um dos meus melhores amigos era o Toby. O nome dele era Toby, né? E, cara, esse desgraçado, até hoje eu ainda não suporto esse cara. Tipo, espero que ele esteja vendo este vídeo, Toby, porque eu ainda te odeio por isso. Ele e seus dois irmãos, então, era ele, Toby Femi e seu irmão Kola, certo? Esses caras, só pra mostrar o quão louca é a genética nigeriana, esses caras pulavam como uns desgraçados, sabe? E eles não faziam treino nenhum pra isso. Eles eram super, super, super dotados geneticamente. Eu lembro, primeiro de tudo, o Toby vai me odiar por dizer isso, mas ele é a segunda bola. Ele é a segunda bola, certo? E não me surpreende, porque ele é fã do LeBron. Mas enfim, todos sempre escolhiam ele e os irmãos para o time. Por quê? Pelos rebotes. Porque se você errasse o arremesso, pode apostar que o rebote seria de Toby ou de um dos dois irmãos dele. Esses caras pulavam muito alto, os três. Eles tinham um quarto irmão, mas eu nunca joguei basquete com ele. Então não sei o quão boa é a genética dele. Mas todos os três tinham uma capacidade de salto incrível, sabe? Eles pulavam tão alto e a gente odiava isso. A gente ficava tipo, cara, por que diabos vocês pulam tão alto? Eles nunca treinaram. E o engraçado é que, como eu tenho uma genética ruim, eu costumava sair à noite e colocar pesos nos tornozelos. Eu colocava pesos nos tornozelos e pensava, ei, talvez se eu treinar à noite quando todos estiverem dormindo, sabe? Eu treino com pesos nos tornozelos. Talvez eu pule alto um dia, sabe? Nunca funcionou. E esses desgraçados nunca treinaram panturrilhas, nunca fizeram nada que chegasse perto de treinar para salto vertical, e eles simplesmente pulavam alto. Os três irmãos. E não para por aí. Porque pense bem, sabe, para pular alto você obviamente precisa, sabe, de fibras musculares, de contração rápida nas pernas, certo? Esses caras ganham músculo tão rápido, porra. Queria achar umas fotos. Quando começamos a treinar no CSA, ai, meu Deus. Toby, Cola e Femi, os três. Vocês acham que isso é coincidência, pessoal? Esses caras ganham músculo tão rápido, eu não conseguia acreditar. Lembro que o Toby tinha ombros que saltavam depois de apenas algumas semanas e meses de treino. E eu ficava tipo, que porra está acontecendo com você?
Eu ficava tão bravo porque eu pensava, cara, você pula mais alto que eu no basquete, né? Então nem consigo competir com você nisso. E quando começamos a treinar, lembre-se, eu era o cara obcecado por ganhar músculos, sabe? Então eu era o cara forçando ele a ir à academia. Eu dizia, Toby, vamos lá, cara, vamos pra academia. Vamos ficar fortões. E ele sempre dizia, tanto faz, sabe? Ele não estava muito interessado, mas ele crescia pra caramba. Né? A mesma coisa com o irmão dele, cara. O Cola era tão forte, tanquinho, tudo. Então quer falar de genética? Acredite, eu já vi de tudo, pessoal. Mas Toby, se você estiver vendo esse vídeo, vai se ferrar. Eu ainda te odeio por isso, cara. Tipo, isso sabe? E existem tribos, a mesma coisa. Existem tribos na África, sabe? Que são simplesmente incrivelmente talentosas. Sabe? Esses caras, apenas os caçadores ou os lutadores senegaleses, os caras que tocam tambores. Um desenvolvimento físico simplesmente insano. Na verdade, um inscrito me enviou esta foto. Vocês provavelmente viram o documentário. O documentário saiu há anos. Eu esqueci completamente deste. Mas um inscrito enviou-me a foto. Vão assistir a este vídeo. Olha só como esse cara é forte. E eles também são de uma tribo no oeste da África. E lembrem-se, esses caras, eles não têm a nutrição que nós temos. Eles não têm acesso aos equipamentos que nós temos. Sabe, eles simplesmente têm aquela genética de BBC. Mas não são todos os oeste-africanos também, certo? Não são todos os oeste-africanos. Novamente, eu sempre me uso como exemplo, certo? Eu sou um oeste-africano e eu cresci sendo conhecido como um dos caras com a pior genética. Na verdade, quando eu era criança, meus amigos costumavam rir de mim o tempo todo, sabe? Porque a gente costumava sair para jogar futebol e tínhamos que tirar as camisas, sabe? Porque não tínhamos uniformes. Sabe, quando jogávamos futebol lá fora, era com ou sem camisa, certo? E eu sempre odiava ficar no time oposto, sabe? Sempre que me escolhiam pra jogar sem camisa, significando que eu tinha que tirar a minha. Eu odiava aquilo, sabe? Porque eu tinha uma das piores genéticas. Então, todo mundo costumava rir de mim. Meus amigos africanos riam de mim porque diziam, cara, como você é da África Ocidental e sua genética é tão ruim? Então, não são todos os africanos ocidentais. Além disso, não é exclusivo da África, pessoal. E vocês vão ver, vou entrar nos detalhes, enfim. Sim, a grande maioria daqueles com boa genética de contração rápida, certo, virá daqui. Mas vocês também vão ver algumas exceções. Alguns europeus têm isso, certo? Alguns asiáticos têm isso, certo? Então não pensem que isso é exclusivo da África. Não pensem, sabe, tipo só. Não, sabe? Está espalhado pelo mundo todo. É só que existe uma frequência maior entre africanos, oeste-africanos. Agora, por quê? Vamos ver. O motivo número 1, certo? É a seleção natural, certo? Não dá para falar de genética sem mencionar, sabe? Mencionar a seleção natural, certo? E, obviamente, a esta altura vocês já devem saber o que é a seleção natural. Se você é muito jovem, se é um rapaz de 16 anos que faltou a aula de biologia e não sabe o que é seleção natural, basicamente, o seu ambiente decide quais genes serão ativados e quais serão transmitidos. O exemplo mais simples, aquele que ouvimos o tempo todo na aula de biologia, é o exemplo da camuflagem, certo? Se você é um rato branco, certo, vivendo em uma região onde o solo é branco, bem, você tem uma vantagem de camuflagem, certo? Então você vai passar seus genes muito mais rápido, porque corujas e águias não vão te notar com tanta frequência. Mas, se você for um rato preto em uma região onde o chão é claro ou branco, você vai ser pego o tempo todo. Toda vez que você sair para, sabe, passear e curtir com os amigos, uma águia vai surgir do nada e te pegar, certo? Porque você é mais fácil de ver. Então, com o tempo, a grande maioria dos ratos que estiverem naquela região onde o solo é branco serão brancos, certo? E a mesma coisa se aplica a uma região onde o solo é mais escuro, certo? Se o solo é mais escuro, a maioria dos ratos que vivem lá serão escuros porque eles se camuflam, certo? Então, seleção natural. Isso não significa que o solo torna as pessoas brancas ou negras. Significa apenas que o ambiente ajuda a decidir quais genes serão transmitidos. Então, a seleção natural tem um papel enorme no motivo pelo qual as pessoas negras têm essa genética. A segunda razão é a diversidade africana. Sabe, para aqueles que não sabem, na verdade, existe mais diversidade genética na África do que no resto do mundo combinado, certo? Pergunte a qualquer biólogo, qualquer geneticista, eles vão te dizer isso. Existe mais diversidade genética na África do que no resto do mundo combinado. E lembre-se, existe apenas a população da África não passa de 1 bilhão. Há cerca de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas na África, certo? Ainda assim, há mais diversidade genética lá do que nos outros 6 bilhões de pessoas no mundo combinados, certo? O que é insano. E claro, não faz sentido, não é? Porque a vida se originou na África. Então, obviamente, você terá a maior variação genética lá.
Então, o que que isso tem a ver com negros ganharem massa muscular rapidamente? Bem, pense nisso. Cada genética, cada gene que você puder imaginar, cada variação de qualquer gene que você puder imaginar, você vai encontrar na África. Pense nisso. As pessoas mais altas do mundo estão na África. Na verdade, elas estão na África Oriental, certo? Tem uma tribo. Só gente muito alta. Até as mulheres, acho que a altura média é tipo 1,80 m ou algo assim. Até as mulheres são muito altas, né? Novamente, isso é obviamente, sabe, devido à seleção natural, sabe? É muito quente perto da linha do Equador. Vocês sabem, novamente, quanto mais quente é, mais longos serão os membros e coisas do tipo. Então, a tribo mais alta é encontrada na África. A tribo mais baixa, os pigmeus, certo? Esses pigmeus acredito que fiquem por volta do Congo, em algum lugar da África Central, certo? Eles são as pessoas mais baixas do planeta. Bem, adivinha? Você vai encontrá-los na África, certo? Então toda variação genética que você imaginar será encontrada lá. Portanto, não é coincidência que as pessoas mais fortes também venham da África. Mas quer saber? As pessoas mais magras também são da África, certo? Então não, sabe? Não veja isso como, sabe? Ah, sabe por que isso é tão intrigante? Não, é só puro bom senso. Em seguida, os africanos ocidentais têm uma proporção maior de fibras de contração rápida. Por que isso? Novamente, não quero entrar em detalhes, mas se você cresceu na África Ocidental, você conhece a história, certo? É principalmente por causa da malária. É por causa da malária. Nós temos, os africanos ocidentais têm, em média, hemoglobina mais baixa, certo? Em média, eles têm anemia falciforme, certo? Eles têm os maiores casos de anemia falciforme, traço falciforme e anemia falciforme. E isso se deve principalmente à seleção natural. É por causa da malária, certo? Não vou entrar em detalhes. Como eu disse, você deveria ter aprendido isso na escola de qualquer forma. Mas resumindo, a malária devasta a África. Na verdade, 90% das mortes relacionadas à malária são da África Ocidental, certo? Da África. Se você cresceu na África Ocidental, você morre de medo só de ouvir o termo malária. Agora, claro, existem vacinas e, sabe, desde que você tenha acesso à saúde, você deve ficar bem. Mas isso destruiu a população africana. Então, como a malária funciona? Você tem esse mosquito maldito. Eu odeio esse mosquito porque eu tive malária tantas vezes enquanto crescia. É insano. É engraçado, quando vim para a América, mudei para os Estados Unidos quando tinha 11 anos e tive que aprender inglês aqui. Então levei um tempo para me adaptar. Mas eu fiquei impressionado que as pessoas nem sabiam o que porra era malária. E eu pensava, o quê? Na África, você tem malária quase todo mês. Mas enfim, esse mosquito, a fêmea do mosquito, basicamente precisa alimentar seus filhotes. Então, o que ela faz é, sabe, quando ela está grávida, ela, sabe, ela precisa de sangue. Normalmente eles vão para os animais. Mas na África Ocidental, as espécies de mosquito que existem lá, eles adoram sangue humano, certo? Então eles vêm, sabe? Eles sugam seu sangue e injetam a maldita bactéria responsável pela malária. Agora, o que essa bactéria faz é que ela precisa das suas hemácias para se multiplicar, certo? Então ela vai para o seu fígado primeiro e depois, sabe? Ela infecta suas hemácias e se multiplica. Normalmente, se você tem hemoglobina baixa, que é o que a maioria dos oeste africanos e seus descendentes tem, e se você tem o traço falciforme, bem, você tem problemas com suas células vermelhas, certo? E isso vai impedir a capacidade da bactéria de se multiplicar. Então, uma doença que normalmente te destruiria acaba sendo uma vantagem se houver muita malária, certo? Porque o parasita da malária não consegue se espalhar. Mas ao mesmo tempo, certo, como você tem hemoglobina baixa, sabe, suas células vermelhas não estão otimizadas, enfim, você tem uma proporção maior de fibras musculares de contração rápida. É apenas senso comum, pessoal, porque vocês lembram. Lembrem-se, fibras de contração lenta, essas são suas fibras oxidativas. Eles precisam de muito sangue, muito oxigênio para contrair, enquanto os seus músculos de contração rápida, é por isso que eles têm aquela cor branca, certo? Eles não têm muito oxigênio. É, na verdade, que eles fazem respiração anaeróbica, eles não precisam de oxigênio. Então, as pessoas que tinham o traço falciforme também tinham, obviamente, uma proporção maior de fibras de contração rápida, mas é hilário. É hilário, mas só porque tínhamos tantas teorias quando crianças, a gente dizia, cara, chegou aquela época do ano de novo, sabe? Estou com malária e o maldito do Yannick nunca tinha, sabe? E nunca soubemos o porquê até ficarmos mais velhos. Mas, enfim, resumindo, os oeste-africanos é por isso que eles têm uma proporção maior de fibras rápidas. E escreveram livros sobre isso, pessoal. Isso não é novo, não é uma teoria, não é ciência de academia. Livros foram escritos sobre isso. Novamente, se você for à África Ocidental, todos sabem disso. É literalmente como dar água para o vinho, sabe? Pessoas que têm o traço falciforme, esses caras são tão imunes à malária, e quando eles pegam malária, eles se recuperam tão rápido. Então, obviamente, sabe, com o tráfico de escravos, muitos afro-americanos são descendentes de oeste-africanos, por isso eles também têm, sabe, hemoglobina baixa e o traço falciforme, não anemia falciforme. Se você tem anemia falciforme, você está ferrado, certo? Com o traço falciforme, você está ali no meio. Então, se você tem uma prevalência maior de fibras musculares de contração rápida, pode agradecer a esse mosquito maldito. Certo, próximo, o gene actinina. Pessoas negras têm a melhor combinação do gene actinina. Para quem não está familiarizado com esse gene, basicamente ele está nas suas fibras de contração rápida. Ele codifica uma proteína que está nas suas fibras de contração rápida, certo? E faz com que suas fibras de contração rápida produzam mais força, contraiam com mais potência, certo? Então isso leva a mais velocidade.
Ele protege você de danos musculares para que possa se recuperar mais rápido dos treinos. Em resumo, é um gene que é uma proteína encontrada principalmente nas fibras de contração rápida. Agora, você pode ter três versões desse gene, certo? Você pode ter a versão RR, que é, sabe? Porque vocês sabem que herdam duas cópias de um gene dos seus pais, certo? Uma da sua mãe, uma do seu pai, certo? O gene actinina tem duas versões, certo? Você tem a versão R e a versão X. A versão R significa que está tudo bem, nada está errado. Seu corpo vai produzir essa proteína normalmente. E, obviamente, a versão X significa, sabe, que está estragada, certo? É uma mutação, que impede a capacidade do seu corpo de produzir esse gene. Agora, obviamente, como você herda duas cópias de um gene, sabe, dos seus pais, certo? Então, uma do seu pai, uma da sua mãe. Se você recebe o R da sua mãe e o R do seu pai, então está tudo bem. Você tem a RR, está pronto. Seu corpo vai produzir actinina 3. Seus músculos de contração rápida serão potentes, né? Isso vai te ajudar com velocidade, contração, toda essa coisa boa. Se você receber o R da sua mãe, o X do seu pai, ou vice-versa, você ainda está bem, certo? Você não é RR, você não é um filho da puta RR, certo? Mas pelo menos você tem, sabe, você tem metade disso, certo? Então, seu corpo ainda consegue produzir o gene só que não tanto quanto, obviamente, sabe? O cara que é RR. Agora, se você herda o X da sua mãe e o outro X do seu pai, ou vice-versa, né? Você está ferrado, certo? Porque agora seu corpo não consegue produzir actinina 3. Você não vai notar isso no seu dia a dia, mas em nível de elite, isso com certeza vai fazer diferença, né? Então, como você tem o X, você não tem a actinina 3, logo não tem a vantagem que essa proteína oferece em termos de produção de força, velocidade e coisas do tipo. Bem, o que isso tem a ver com pessoas negras? Pois adivinhe só, em média, 18% da população mundial tem a versão XT, certo? A versão ferrada. 18% da população mundial a possui. Bem, acho que os brancos têm, são cerca de 19% a 20%. Cerca de 20% deles têm a versão ferrada. Nos asiáticos é tão alto quanto 25%, certo? Então, um em cada 4 asiáticos a tem. Para os oeste-africanos, é menos de 1%. Deixe isso assentar por um minuto. Menos de 1%. Então, menos de 1% dos oeste-africanos têm a versão ferrada do gene actinina 3, certo? Então, 99% dos oeste-africanos têm a versão boa desse gene, o que é insano, porque, novamente, a média global é de que pelo menos 18% deveriam tê-la. Se você olhar para os jamaicanos que dominam as provas de velocidade, sabe, as provas de corrida, a mesma coisa. Cerca de 2% da população jamaicana a possui. Se você olhar para os velocistas, na verdade, se você olhar para os velocistas, não existe um único velocista no mundo que tenha a versão X. Vocês podem pesquisar. Sabe, todos os melhores velocistas do mundo, todos eles têm RR, sabe? RR ou RX. Agora, se você tem o XX, você, sabe, vai dominar em eventos de resistência, certo? Mas nem perca seu tempo no que diz respeito a, sabe, vencer a corrida de 100 metros. Então, esse é um dos principais motivos pelos quais pessoas negras dominam o atletismo e, sabe, esportes que exigem muitas reações rápidas. Sabe, o perfil da actinina 3 é o melhor de todo o maldito mundo. Enfim, o próximo é a miostatina, né? Novamente, os africanos subsaarianos, ou seja, da África Ocidental, África Central, enfim, eles têm as maiores mutações de miostatina. Eles não perderam o gene da miostatina, certo? Mas eles têm os maiores casos de polimorfismo de miostatina, entende? Então eles têm as maiores variações do gene da miostatina. Isso lhes dá uma vantagem, novamente, quando se trata de ganhar massa muscular. Em seguida, o receptor de andrógeno. É outra coisa que vocês devem saber. Pessoas negras também têm uma sensibilidade muito, muito alta aos receptores de andrógeno, certo? É por isso que muitos deles crescem tão rápido com esteroides. É também por isso que eles têm as maiores taxas de câncer de próstata. Sabe, o câncer de próstata é principalmente uma função de um receptor de andrógeno muito sensível, certo? Então, muito sensíveis aos receptores de andrógeno. E, obviamente, vocês sabem, o receptor de andrógeno é o principal indicador de ganho de massa muscular, certo? Se você tivesse que escolher apenas uma coisa que decide quanto músculo você pode ganhar ou quão rápido você pode ganhar músculo, é obviamente o seu receptor de andrógeno e, obviamente, sabe, a miostatina anoréxica e coisas do tipo. É por isso, novamente, é por isso que a sobrecarga de núcleos funciona tão bem, porque quando você aumenta a quantidade de células satélites nos seus músculos, a quantidade de núcleos, você também está aumentando os seus receptores de andrógeno, certo? A seguir, a anatomia, certo? Novamente, está perto da linha do Equador, certo? O fato de que os africanos ocidentais evoluíram perto da linha do Equador lhes dá uma enorme vantagem no que diz respeito à anatomia. Para aqueles que não estão familiarizados com como a localização geográfica afeta sua anatomia, animais e humanos que evoluem perto do Equador têm membros mais longos, como mencionei anteriormente. Ajuda no controle do calor, certo? Eles têm quadris mais estreitos. E todas essas coisas os tornam muito bons em esportes, sabe? É por isso que, agora, o que isso tem a ver com ganhar massa muscular rápido?
Bem, pense nisso por um segundo. Bem, se você é naturalmente bom em esportes por causa da sua anatomia, você vai começar a praticar esportes desde cedo, que é o caso da maioria das pessoas negras. Eles começam a praticar esportes desde muito cedo e acumulam muitas células satélites, muitos núcleos. E quando começam a praticar musculação, certo? Se você conhece minha teoria de sobrecarga de núcleos, que agora está comprovada, então não é mais uma teoria, eles acumulam muitas células satélites praticando esportes, jogando futebol, basquete, o que for. Então, quando começam a levantar peso, é claro que vão ganhar músculos mais rápido do que uma pessoa comum que não treinava, certo? Eles têm mais células satélites, mais núcleos. Lembre-se, as células satélites são reguladas positivamente pela atividade física, especialmente se você a pratica diariamente. É por isso que, como sempre digo, sabe, pessoas que costumavam treinar trapézio diariamente, quando começam no fisiculturismo, seus trapézios explodem. Pessoas que costumavam jogar futebol ou andar muito de bicicleta, suas pernas explodem quando começam no fisiculturismo. Então é o mesmo efeito aqui, sabe? A maioria dos negros tem geneticamente uma vantagem anatômica e isso os coloca em situações em que praticam esportes desde muito, muito jovens. Então, quando começam a treinar, grande parte do crescimento que você vê é principalmente uma resposta ao alto conteúdo de células satélites que acumularam. A seguir a luz solar, obviamente, vejam meu vídeo sobre a vitamina D. É por isso que eu defendo tanto a luz solar e a vitamina D, certo? Eu odeio chamar de vitamina D porque é um hormônio, porra, não é uma vitamina, certo? Seu corpo a produz. O seu corpo não produz vitaminas. Chamaram-lhe vitamina D por engano, porque foi a quarta a ser descoberta, mas é uma hormona. Não vou entrar em detalhes, assistam aos meus vídeos. Fiz um vídeo de 30 minutos sobre isso, onde explico por que defendo tanto a luz solar, porque sempre digo às pessoas, né, certifiquem-se de tomar sol o suficiente. Mas resumindo, os benefícios da vitamina D não são apenas para o cálcio. Sim, o cálcio é importante, certo? O cálcio deixa seus ossos mais fortes e, obviamente, seus músculos nem conseguem se contrair sem ele. Então, obviamente, se você é deficiente em vitamina D, seus músculos vão ser uma porcaria, seus ossos vão ser uma porcaria. Mas as pessoas continuam esquecendo que a vitamina D tem receptores por todo o corpo, sabe? Seus músculos, suas células satélites têm receptores de vitamina D. Então, a vitamina D é incrível, não só para reter cálcio, mas para ganhar massa muscular. Na verdade, é um pré-requisito para ganhar massa muscular, sabe? Ela reduz a miostatina, aumenta a sua proporção de fibras musculares de contração rápida e por aí vai. E adivinha só? Os africanos ocidentais estão bem perto da linha do Equador, certo? Então eles recebem muita, muita luz solar. E lembre-se, sua principal fonte de vitamina D é o sol. Não existiam suplementos naquela época. Quando evoluímos, sabe, eras atrás, não havia suplementos de vitamina D, certo? E você não vai conseguir isso na sua dieta. Não havia cereais fortificados na África ou qualquer coisa do tipo. Então você tinha que obter do sol. É por isso que o sol é a principal fonte de vitamina D, certo? E na verdade, é por isso que pessoas negras têm a pele escura, não é? Como um mecanismo para evitar danos à pele causados pela radiação ultravioleta B excessiva. Agora, os caras que saíram da África, foram para o norte da Europa, Ásia ou qualquer lugar, tiveram que desenvolver a pele branca porque, adivinha, não há radiação ultravioleta B suficiente quanto mais longe você vai da linha do Equador, é por isso que a pele branca evoluiu. Mas resumindo, sabe, o fato de os oeste africanos terem evoluído e se adaptado perto da linha do Equador desempenha um papel enorme, sabe, na capacidade deles de ganhar massa muscular e na habilidade genética de, obviamente, ter ossos fortes e ser bom em esportes e toda essa porcaria. E depois tem a cultura, certo? Você também tem que considerar o fato de que, sabe, não é só genética, não, é também o seu ambiente, sabe, sua cultura. Pessoas negras simplesmente, sabe, dão muita ênfase ao desempenho esportivo, sabe? Digo, mesmo nos conjuntos habitacionais, se você chega e diz, ei, sabe, eu quero ser engenheiro, todo mundo te olha estranho, eles pensam, ah, como assim você quer ser engenheiro, certo? Sabe, geralmente na maioria das comunidades negras, e repito, não em todas, mas na maioria das comunidades negras de baixa renda, né, tudo gira em torno do esporte. Ou você vai praticar esportes, tipo basquete, sabe, NBA ou NFL, ou vai ser um rapper ou um membro de gangue, certo? Essas são as três coisas que são adoradas, sabe? E esse é um dos meus maiores problemas com a comunidade negra. Tipo, estamos literalmente reforçando, estamos literalmente colocando todos os nossos jovens em situações onde eles só têm três coisas para escolher. Agora, é claro, as coisas estão mudando, sabe? Estamos em 2020 agora e as coisas estão mudando. Mas a cultura desempenha um papel enorme, sabe? Quando você cresce vendo que Michael Jordan tá no topo do mundo, isso faz com que mais crianças negras queiram praticar esportes, sabe? Quando você cresce vendo que, sei lá, o melhor fisiculturista é negro, isso te inspira a tentar o fisiculturismo. Então, a cultura tem um papel enorme. E também temos fatores socioeconômicos. Outra coisa para se pensar quando falamos de cultura é a seleção sexual, certo? Não temos apenas a seleção natural decidindo quais genes serão passados adiante, mas também temos a seleção sexual, certo? O que que as mulheres querem e o que que as mulheres gostam, certo? E, como eu disse, se você cresceu na periferia, né? Se você pratica esportes, meu Deus do céu, as mulheres caíam matando em cima de você, né? Então, o cara que é fortão ou que é bom em, sei lá, jogar futebol americano, ou sabe, é um bom armador, um bom running back, seja o que for, ele não vai ter problema nenhum em passar os seus genes. Então isso só perpetua
toda essa coisa de bons genes. Isso continua sendo passado e passado e passado, não vai desaparecer tão cedo. E por último, mas não menos importante, você também tem a ilusão, certo? Quando você tem a pele escura, você parece maior, certo? Quanto mais escura for a sua pele, mais a sua definição aparece. É por isso que fisiculturistas se bronzeiam, certo? É por isso que até os fisiculturistas mais brancos precisam se bronzear antes de subir ao palco. Então você também tem o fator ilusão. Resumindo, esses são os 10 motivos pelos quais pessoas negras, entre aspas, ganham músculos tão rápido. Certo, então conclusão, é uma combinação de genética e sociedade, né? É uma combinação de fatores ambientais, status socioeconômico. Digo, pensem bem, tem muita gente branca que tem uma genética muito boa para ganhar massa muscular, mas provavelmente são advogados, engenheiros ou trabalham como médicos ou algo do tipo, sabe? Bem, você também precisa olhar para as oportunidades. Quanto mais oportunidades são oferecidas a um grupo de pessoas, mais o conjunto genético será espalhado, sabe? E finalmente sua genética é boa o suficiente, certo? Não use esse vídeo como desculpa para dizer, ei, eu não sou descendente de africanos ocidentais ou algo assim, então não tenho esperança de ganhar massa muscular. Eu acabei de mostrar que não é todo africano ocidental, então não use isso como desculpa. A maioria das pessoas tem genética boa o suficiente para ganhar massa muscular. Na verdade, se você pegar uma pessoa comum, se ela maximizar seu potencial genético, ela terá uma aparência melhor do que o oeste africano mais privilegiado geneticamente, entendeu? Então não use isso como desculpa. Na verdade, a maioria das pessoas tem genética boa o suficiente. É só que o treino deles é uma porcaria, a nutrição deles é uma porcaria, certo? E mais uma vez, eu sou o exemplo perfeito disso, sabe? Minha genética era um lixo. Depois de 2 anos levantando peso, eu ainda parecia um lixo. E pensei, tá, ei, talvez isso não seja pra mim, certo? Mas quando comecei a fazer treinos de corpo inteiro em 2012, quando comecei a focar mais em alta frequência, sobrecarga de núcleo, tudo isso, eu cresci como mato. Sabe, veja meus vídeos de 2012 a 2013, sabe? Isso foi anos depois que meus ganhos de iniciante acabaram, mas ainda assim consegui ganhar muita massa muscular, porque descobri o que funciona, não só para mim, mas para a maioria dos naturais, certo? Que é novamente treinar com mais frequência. Então, a maioria das pessoas treina mal, come mal, e depois diz, sabe, eu não tenho uma genética boa o suficiente. Não, sua genética é boa o suficiente. Não é a genética de elite do Ronnie Coleman, mas é boa o suficiente. Você só precisa ajustar seu treino e sua nutrição. Certo, pessoal? Não esqueçam de curtir o vídeo. Inscrevam-se e ativem o sino. Visite meu site e pegue uma cópia do meu livro digital e programa de treino, ou vá para www.teamtesdalfa.com e não se esqueça de usar o código de cupom de 40% de desconto, Nucleus Overload. Pensa OTEP, o melhor canal de Angola.